E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Bem a hora que eu liguei, a câmera tá passando um caminhão aqui, ó. É assim mesmo. Começando agora essa live, e essa live normalmente ela acontece pela manhã, todos os dias às 7 horas, onde eu trago um capítulo do livro A Arte de Pensar Claramente. A Arte de Pensar Claramente, que eu tô lendo, e todos os dias de manhã, às 7 horas, eu tô lendo um capítulo. É um capítulo curto, onde a gente traz uma reflexão sobre vieses cognitivos. O que é vieses? Vieses são pensamentos ou comportamentos tendenciosos. O que é isso? A gente, sem perceber, os nossos pensamentos, eles são enviesados, eles são conduzidos por um caminho que não é consciente para nós, é apenas reflexo de uma crença ou de algo que em algum momento se construiu na gente. Boa noite a todos que forem chegando aí. Então, e agora provavelmente esse público que está assistindo agora à noite não é o mesmo público que assiste pela manhã, né? Tem quem está acompanhando, é uma pergunta. Quem está acompanhando as lives de manhã e está aqui agora assistindo, normalmente não é. Hoje eu não fiz a live de manhã porque eu não estava bem. Ontem à noite eu tive muita febre e dor na garganta, fui dormir meio malzão e hoje ainda não tô 100% não, mas durante o dia reuni com uns primos meus e tal. Eu tô em Adamantina, interior de São Paulo, tô indo embora amanhã, vim trazer minha mãe aqui na casa de uma tia minha. E aí hoje pela manhã eu amanheci com a garganta muito tampada, não tinha condição de falar. E aí eu ia deixar passar, eu ia fazer amanhã às 7 horas da manhã. Olha que maravilha. Na verdade eu vou fazer amanhã às 7 da manhã, mas hoje eu não quis deixar passar a live de hoje. Eu vou deixar salva no IGTV. Eu vou ler o capítulo 12, tá? Se você não viu, ali no IGTV tem uma série que eu criei, uma série chamada Leitura, e ali eu coloquei todos os capítulos que estão sendo lidos desse livro, tá? Hoje a gente vai aqui no capítulo 12, eu não vou me estender muito, olha só, já expliquei tudo em apenas 2 minutos. Então eu vou ler, acredito que eu levo 5 minutos aqui para ler esse capítulo, e depois eu vou explicar um pouco a respeito disso. O que acontece nesses vieses? Esse livro ele trata de 100 vieses, ou seja, 100 comportamentos que foram identificados nas pessoas em situações das mais diversas que inclinam as pessoas a se comportarem de determinado modo. Ou seja, ao longo dos anos vai se construindo um padrão de comportamento que responde a determinadas situações ou a determinados estímulos, e isso se torna perceptível, né, na análise comportamental. Então, de que maneira nós podemos ou poderíamos evitar esses vieses? É muito difícil, mas uma vez nos tornando conscientes da existência deles e do quanto eles são presentes na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas tomadas de decisão, no nosso olhar ao mundo, na nossa interpretação do outro, nos nossos relacionamentos, nas nossas buscas, a gente passa a ter um comportamento um pouco mais racional e menos reativo, mais reflexivo e menos reativo. Porque nós somos extremamente reativos. Eu mesmo sou uma pessoa muito reativa, e que esse livro que eu já li, ele me ajudou muito nessa questão de ser um pouco mais reflexivo, nas questões que eu vivencio, tá? Então, eu agora vou ler o capítulo 12, que diz assim, ó: se alguém lhe falar que o caminho vai ser difícil, seus alarmes devem soar. Esse é o título, e o viés é a falácia do tipo, vai piorar antes de melhorar. E aí eu vou ler aqui para vocês, e depois a gente vai fazer uma breve reflexão, bem breve mesmo. Vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, e eu vou até tirar os comentários para ler, e assim que eu acabar a leitura, eu volto aos comentários, ok? Vamos lá. Há alguns anos estive de férias
na Córcega e fiquei doente. Os sintomas eram novos para mim. As dores pioravam a cada dia. Por fim, decidi buscar ajuda numa clínica local. Um jovem médico começou me auscultando e me apalpando. Apertou vários pontos da minha barriga, depois os ombros e os joelhos. Apalpou vértebra por vértebra. Aos poucos, suspeitei de que ele não fazia a menor ideia do diagnóstico, mas não tinha tanta certeza, então simplesmente suportei o estranho exame. Como sinal de que a consulta finalmente tinha chegado ao fim, ele pegou seu bloco e disse: antibiótico. Tome um comprimido 3 vezes ao dia. Antes de melhorar, vai ficar pior. Feliz com o resultado, voltei me arrastando para o quarto do hotel. As dores realmente pioraram, como previsto. Portanto, o médico sabia do que estava falando. Depois de 3 dias, como o sofrimento não cedia, liguei para ele. E ele disse: aumente a dose para 5 vezes ao dia. Ainda vai doer por um tempo, respondeu. Fiz como o ordenado. Após mais 2 dias, liguei para o serviço de socorro aéreo e o médico, na Suíça, constatou apendicite e me operou na hora. Mas por que diabos você esperou tanto? Me perguntou após a operação o médico da Suíça. A evolução da doença correspondeu exatamente ao previsto, então confiei no jovem médico, ele respondeu. Você foi vítima da armadilha vai piorar antes de melhorar. O médico corso, aquele médico jovem, não fazia ideia do que ele estava dizendo. Devia ser um auxiliar de enfermagem, como costuma ser o caso em todos os locais de turismo na alta estação. Agora outro exemplo. Tomemos outro caso. Um CEO totalmente desorientado, as vendas em baixa, os vendedores desmotivados, atividade de marketing sem nenhum efeito. Em meio ao desespero, ele contratou um consultor. Por $5.000 por dia, ele analisou a empresa e chegou ao seguinte resultado: seu departamento de vendas não tem visão, sua marca não está claramente posicionada, a situação é complicada. Posso consertá-la para você, mas não da noite para o dia. O problema é complexo e as medidas exigem tato. Antes de melhorar, as vendas vão se retrair novamente. O CEO contratou o consultor. 1 ano depois, as vendas realmente se retraíram. O mesmo se deu no 2º ano. O consultor continuou a ressaltar que a evolução da empresa estava correspondendo exatamente à sua previsão. No 3º ano, quando as vendas entraram em colapso, o CEO finalmente demitiu o consultor. A falácia do tipo vai piorar antes de melhorar. Tenham paciência, eu tô tendo. A falácia do tipo vai piorar antes de melhorar é uma variante do chamado viés de confirmação. Um especialista que na verdade não entende de sua área ou é inseguro faz bem em recorrer a esses macetes. Se as coisas piorarem, sua previsão se confirma. Se repentinamente melhorarem, o cliente fica feliz e o especialista pode atribuir a melhora à sua competência. De um modo ou de outro, ele sempre tem razão. Suponhamos que você se torne presidente de um país e não faça a menor ideia de como governá-lo. O que faz? Prognostica anos difíceis, exige que seus cidadãos apertem o cinto e promete uma melhora da situação somente após essa fase difícil de faxina, de desintoxicação, de reestruturação. Conscientemente deixa em aberto o período barulhenta a cidade aqui. Deixa em aberto o período e a profundidade do Vale de Lágrimas que está por vir. A melhor prova do sucesso dessa estratégia é dada pelo cristianismo, segundo se diz. Antes que o paraíso chegue à terra, o mundo precisa arruinar-se. A catástrofe, o dilúvio, o incêndio no mundo, a morte, tudo é parte de um plano maior e tende a acontecer. O fiel reconhecerá toda piora da situação como confirmação da profecia e toda melhora como dádiva de Deus. Moral da história: se alguém disser vai piorar antes de melhorar, seus alarmes devem soar. Mas cuidado,
De fato, há situações em que primeiro as coisas pioram para somente então voltarem a melhorar. Eventualmente, uma mudança de carreira custa tempo e está ligada a uma diminuição de salário. A reorganização de determinada área, juro que eu não imaginava que seria barulhento assim. A reorganização de determinada área de uma empresa precisa de certo tempo. Porém, em todos esses casos, percebe-se relativamente rápido se as medidas estão dando certo. Os momentos críticos são claros e controláveis. Olhe para eles e não para o céu. E aí, vou ativar os comentários. Vocês me desculpem o barulho que tá rolando aqui na rua. Eu tô com muito calor porque eu acho que eu tô febril e aí eu tomei um antitérmico e aí eu tô suando muito, que eu acho que a febre tá passando, a garganta tá doendo, mas mesmo assim eu quis fazer a live. Ele termina com uma frase muito simples e talvez que resuma tudo que eu gostaria de falar. Ele diz: os momentos críticos são claros e controláveis, olhe para eles e não para o céu. Quando você tem um determinado problema a ser resolvido, a única coisa que você pode fazer é pensar em como resolver esse problema. E não depositar a sua esperança ou expectativa em coisas as quais ou nas quais você não tem um controle. Por exemplo, o resultado. Quando ele diz aqui que o consultor foi contratado e ele disse: no próximo ano as coisas vão piorar. Beleza, ele pode ter dado esse prognóstico, ele pode ter dado essa previsão, mas acontece que precisa ser medido o que ele está fazendo, o que esse consultor está fazendo, o que você está fazendo para resolver determinado problema. Porque quando você simplesmente se deixa levar pela ideia de que existe um momento sim de transição. Eu comecei a aprender um negócio que vai demorar para eu desenvolver. Então, durante esse período de aprendizado, eu ainda vou sofrer muito, eu ainda vou penar demais, eu ainda vou até mesmo perder em alguns momentos, mas depois, lá na frente, eu vou ganhar. Isso é uma expectativa que não é muito inteligente, porque é legal você ter essa consciência de que isso pode acontecer. Só que se você deixa isso influenciar a sua forma de pensar, as suas expectativas vão ser afetadas por esse prognóstico falso. Por quê? Porque ele é falso? Porque ele não se concretizou, ele não aconteceu. Você não tem base de experiência para dizer que isso é de fato o que vai acontecer. Não, um dia vai revelar conhecimento para outro dia. Um dia vai revelar aprendizado para outro dia. E você, em busca ou focado nesse aprendizado, é que você vai construindo um dia após o outro, sabendo que existe um período, sim, existe uma curva de aprendizado, sim. Só que você não sabe em que momento dessa curva você está. Então, se você fica, comecei a aprender algo, comecei a aprender a desenhar. E aí eu começo a fazer exercício. Eu não sei em que momento eu vou estar fazendo um exercício que a minha curva de aprendizado vai ser afetada assim por um ponto. E aí eu vou começar a ficar mais conhecedor daquele assunto, ou mais habilidoso naquilo que eu estou aprendendo. Eu não sei em que momento dessa curva eu posso fazer algo ou aprender algo que pode ficar assim. Então, pelo fato de não saber e ter apenas a consciência de que isso pode sim demorar, mas não necessariamente vai demorar. Não necessariamente vai acontecer. Não necessariamente vai piorar para depois melhorar. Não, mas eu tenho a consciência de que depende de mim aplicar o meu foco, o meu conhecimento, o meu aprendizado, o meu empenho, a minha disciplina. E a partir do momento que eu vou me dedicando a isso que está ao meu alcance, ou seja, fazendo o que precisa, por exemplo, esse caso que ele disse que ele foi no médico, o médico disse: toma 3 dias aí toma o medicamento 3 vezes ao dia. Vai piorar, viu? Vai piorar. Ele fez isso, né? Ele foi tomar e tantos dias depois, ele ligou pro médico e falou: olha, passou já, tá piorando muito. Ele falou: não, então aumenta a dose.
Ou seja, ele deveria ter buscado um outro médico, porque isso estava ao alcance dele. Mas não, ele confiou no prognóstico de uma outra pessoa. Ah, mas o outro é um profissional. Sim, ele é um profissional, mas se você não o conhece, como que você pode depositar total confiança? Entende? É a mesma coisa que eu ensino sempre com o curso de desenho. Eu ensino a minha técnica. Cabe a você experimentar como isso vai caber na tua realidade. Não é o jeito que eu faço que é o certo, que é o único, que é o verdadeiro, que é o absoluto, que é o real, que vai gerar resultados na tua vida. Não. Não é o jeito que eu ensino, mas é compartilhando a minha experiência para que você viva a sua experiência, consciente daquilo que foi compartilhado da minha parte contigo. Entende? Então, isso vai formando em você uma consciência presente de um aprendizado constante e não necessariamente enganando o teu cérebro com uma possível com um possível período de piora, de falta de resultado, entende? É legal você ter essa consciência. Então, esse viés diz a respeito disso, tá? Amanhã a gente vai ler amanhã às 7 horas da manhã o capítulo 13, que diz o viés de história. Mesmo histórias verdadeiras são contos de fadas. Esse é um viés que eu marquei várias coisas aqui no livro. Olha só. Marquei várias coisas. É um livro que eu já li no começo de março. Estendi um pouco, porque foi uma leitura longa, porque eu li um pouquinho por dia. E eu achei tão bom o conteúdo desse livro que toda vez que eu lia algum capítulo eu pensava, poxa, que vontade de compartilhar isso com alguém. Que vontade de dividir isso com, sei lá, com alguém que goste de aprender, conhecer, entender, ser melhor. E a forma que eu achei foi fazendo lives. Não são lives com grande quantidade de pessoas, até porque se eu estivesse desenhando, se eu estivesse falando de forma mais clara, use o lápis tal, use o lápis tal, essas lives são as que atraem grande público. Agora, quando eu trago um assunto que é mais complexo, que é mais profundo, que exige mais reflexão, o período de leitura às vezes é maçante, você tem que ficar olhando para a tela, assistindo, ouvindo. Eu não espero grande quantidade de pessoas aqui. Eu estou fazendo isso por mim primeiramente, e claro, com a alegria de compartilhar com outros. Mas por que eu digo por mim? Porque quando eu compartilho aquilo que eu tenho aprendido, eu aprendo muito mais. Então, olha só, já li esse livro uma vez, eu leio um capítulo desse um pouquinho antes da live para eu poder me familiarizar com a história, e depois eu leio durante a live. No final dessas lives eu vou ter lido esse livro por 3 vezes, além de estar compartilhando a experiência. Ou seja, é uma forma de aprender muito e de identificar os vieses de comportamento, não só nas outras pessoas, mas principalmente em mim. E isso é impagável, né? Isso é muito, muito bom. Isso aumenta o meu nível de consciência, isso aumenta a minha capacidade reflexiva de reação às coisas, à vida, aos comportamentos, às relações, e isso faz com que a vida se torne um pouquinho menos dolorosa. Legal? Gente, agradeço a companhia de vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aqui de volta. Eu vou deixar esse vídeo ali no feed, só que só até a hora que eu for dormir. Daqui a pouco eu tô indo, e antes de eu ir dormir, eu vou tirar ele ali do feed e vou deixar ele apenas no IGTV, porque agora era umas 7 horas da noite, eu fiz um post de um speed art do Tupac que eu fiz, e que tá bombando, né? E eu quero que mais pessoas vejam, e se você não viu, vai dar uma olhada lá, esse speed art ficou bem da hora, bem bonito mesmo. Legal? Grande abraço, tô suando, a febre tá passando, e amanhã, 7 horas da manhã, tamo junto. Legal? Perguntaram aí qual o livro. É A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli. Beleza? Boa noite, gente. Bom descanso e uma boa semana a todos. Beijo no coração. Valeu.